Hoje eu quero compartilhar com vocês essa mensagem cujo tema é 3 chaves para uma vida bem-sucedida. 3 chaves para uma vida bem-sucedida. Hoje eu quero entregar para você 3 chaves, 3 princípios, 3 ferramentas, 3 pilares para que você possa ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, uma vida próspera. Essas chaves, elas são chaves mestras, que vão abrir muitas portas. O que eu vou ensinar através dessas 3 chaves? Essas 3 chaves podem abrir portas na sua vida financeira, podem abrir portas na sua vida familiar, no seu casamento, podem abrir portas de bênção nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua célula, no seu emprego, no seu trabalho, na sua profissão, porque as verdades bíblicas não se aplicam apenas no contexto da igreja. As verdades de Deus se aplicam em todos os lugares. São atemporais, porque não são apenas do passado, nem do futuro. São atemporais, são eternas. 3 chaves para uma vida bem-sucedida. Amém? Quem aqui quer ser bem-sucedido? Amém, glória a Deus. Estou pregando para o povo certo, em nome de Jesus. Número 1, primeira chave para uma vida bem-sucedida: a atitude que você assume. A atitude que você assume. A primeira chave para você ter sucesso, para você e eu termos sucesso em nossa vida, é nós assumirmos a atitude correta em nossa vida. A atitude é uma coisa tão sutil, é uma pequena coisa, mas que faz uma grande diferença. Talvez agora mesmo na sua vida, na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, tudo que precisa mudar é a sua atitude. Sabe, pequenas dobradiças movem grandes portas, pequenas chaves abrem grandes cofres, pequenos botões ligam grandes motores, pequenos vírus param o mundo. Pequeno vírus parou o mundo. É o poder das coisas pequenas. A Bíblia diz para nós não desprezarmos as coisas pequenas, desprezarmos os pequenos começos. O que a Bíblia está tentando mostrar para nós? Que as pequenas coisas fazem uma enorme e grande diferença. Uma grande diferença. E a atitude é esse catalisador. A atitude tem esse poder de mudar um ambiente, de mudar, de transformar. Por isso a primeira chave para uma vida bem-sucedida é a atitude que você assume. A sua atitude na sua casa, a sua atitude no seu trabalho, a sua atitude no culto, a sua atitude na célula, a sua atitude para com Deus. A atitude é tudo, gente. Atitude fala de atos, fala de ações. A Bíblia diz, no livro de Tiago, na carta de Tiago, a Bíblia diz que sem obras a fé está morta. A fé se torna inoperante sem a atitude, sem os atos. Agora olha só, muitas vezes a diferença entre uma pessoa que tem uma vida de sucesso e uma pessoa que tem uma vida de fracasso está só em uma palavra, e essa palavra é a atitude. Muitas vezes a única diferença entre uma pessoa que é promovida na sua empresa e a pessoa que é despedida da empresa é uma coisa só: a atitude. Muitas vezes a diferença entre um casamento feliz e um inferno dentro de casa está em uma palavra chamada atitude. E por que a atitude é tão importante? Porque a sua atitude determina a sua altitude. O que eu disse? Eu disse que a sua atitude determina a sua altitude. O quão alto você irá na vida. Quão alto você quer ir. Quão alto você quer subir na vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa de sucesso,
uma pessoa vitoriosa com uma atitude ruim. Você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar um grande homem de Deus, que realmente seja um grande homem de Deus, com uma péssima atitude. O pastor Abe, ele conta um testemunho. O pastor Abe, todo mundo conhece o pastor Abe Uber, nem precisa eu falar quem ele é, todo mundo conhece. Mas o pastor Abe Uber é um dos líderes principais, nosso grande pastor, um dos líderes principais na Paz Church. Ele conta o testemunho que ele estava numa reunião com os maiores pastores, os pastores das maiores igrejas no mundo. E tinha pastor lá que tinha igreja de 200 mil pessoas, outros com 30 mil pessoas. Ele disse que ele ficou impactado não pelo número de membros que esses pastores tinham, mas ele ficou impactado pelo quebrantamento que esses pastores tinham. Como eles eram tão humildes, tão quebrantados, tão simples, que ao ponto dele, sabe, quase que se você encontrasse com um desses pastores na rua ou no supermercado, você não ia poder discernir que ele seria um pastor com uma igreja tão grande, um homem tão poderoso. Mas é justamente isso. Olha o que a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então, a humildade é uma atitude. Então, quanto melhor for sua atitude, maior será a sua altitude na vida. Mais alto você vai ser. Sabe, uma pessoa arrogante no seu trabalho, uma pessoa que causa confusão, uma pessoa que sempre está fofocando dos outros, contando fofoca, uma pessoa que sempre está encrencando com os outros, não vai ter sucesso em lugar nenhum. Não vai ser um sucesso nem na igreja, nem no trabalho, em lugar nenhum. A atitude. A segunda razão porque a sua atitude tem tanto impacto na sua vida de sucesso, é porque a sua atitude determina a sua longitude. O quão longe você irá na vida. Sabe, uma pessoa com uma atitude ruim não vai muito longe na vida. Ela não vai muito longe na empresa. Ela não vai muito longe no ministério. Ela não vai muito longe na família, por causa da atitude. Outra razão é porque a sua atitude abre portas e fecha portas. A sua atitude abre portas e fecha portas para você. Sabe, muitas pessoas não sabem disso, mas as nossas atitudes podem abrir portas para nós ou podem fechar todas as portas para nós. É por isso que você, quando sair de um lugar, quando você sair de um emprego ou de um trabalho, ou finalizar algo, sempre finalize de uma maneira gentil. Sabe por quê? Porque você não quer chutar a porta. Você quer fechar a porta, mas fechar com gentileza. Porque talvez daqui a alguns anos você precise passar pelaquela mesma porta. E talvez ela esteja quebrada, porque você a quebrou. Então a nossa atitude pode abrir portas. Quando nós lemos, por exemplo, na Bíblia sobre Ana. Ana era uma mulher que ela não tinha filhos. A esposa, aliás, a mãe de Samuel, a mãe do profeta Samuel. Ela não tinha filhos. Ela foi à igreja, naquela época, o tabernáculo. Ela foi à igreja para orar. Quando ela chegou à igreja, ela estava no altar orando, se derramando, chorando. E aquele lugar era comandado pelo pastor Eli, o sumo sacerdote. Agora, sabe o que o pastor Eli, que era um péssimo pastor, sabe o que ele disse para Ana? Vou parafrasear as palavras de Eli. Ana, para de ser pinguça, pare de ser cachaceira, tome vergonha na sua cara, como é que você vem para a igreja bêbada? Foi mais ou menos o que ele disse para ela. Ele disse que ela estava bêbada. Agora imagine isso. Imagine se um pastor fizer uma coisa dessa no século 21. O pastor mal pode fazer uma careta, a pessoa já quer sair da igreja. Imagine fazer uma coisa dessa.
Se fosse um crente, se Ana fosse um crente do século 21, sabe o que ela faria? Eu vou sair da igreja, esse pastor é um bruto, eu vou sair da igreja. Mas não foi isso que ela fez. Não foi isso que Ana fez. Ana, embora Eli estivesse totalmente errado, era um péssimo líder, péssimo exemplo. Eli foi um péssimo exemplo. Embora ele estivesse totalmente errado, porque ele presumiu, ele não perguntou, ele presumiu. Agora, Ana teve uma ótima atitude. Ana disse assim: não, meu senhor. Chamou Eli de senhor, com todo respeito. Disse: não, meu senhor, a tua serva não está bêbada, ela está aflita de alma. Estou parafraseando Ana. Ela está aflita de alma. E sabe o que Eli disse? Então, minha filha, acho que ele se mancou, né? Tomou um chá de simancol. Ele disse assim: então, minha filha, vá em paz e que Deus conceda o desejo do teu coração. A atitude de Ana, a atitude de quebrantamento, a atitude de humildade, a atitude de respeito de Ana, abriu as portas para o milagre na sua vida. Deixe-me lhe dizer algo: quem sabe o milagre ainda não chegou na sua vida, porque você não tem se quebrantado mais. Quem sabe o milagre não tem chegado às nossas vidas, porque nós não estamos nos quebrantando como Ana. Nós não estejamos talvez assumindo essa atitude quebrantada, humilde, diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus habita com o quebrantado de coração, com o contrito e quebrantado de coração, que teme e treme diante da sua palavra. Deus não habita com poderosos, Deus não habita com eruditos. Eu conheci uma pessoa que leu a Bíblia 6 vezes e era ateu. Ele conhecia talvez a Bíblia mais do que eu. Conhecer a Bíblia não quer dizer que tenha a aprovação de Deus. Mas Deus habita com a pessoa quebrantada, contrita de coração. Isso fala de quê? Fala da atitude. Jesus contou a história de 2 homens, um pecador e um fariseu. E o pecador, a Bíblia diz que esses 2 homens estavam orando. E o fariseu disse na oração a Deus: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como esse pecador. Eu sou um homem santo. Obrigado que eu não sou um homem igual a esse homem ímpio. Mas Jesus disse que o pecador, ele batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse: foi esse homem que foi para casa em paz com Deus. A sua atitude faz toda a diferença. Sabe, queridos, a atitude que nós temos quando nós ouvimos a palavra de Deus. É impressionante porque 2 pessoas podem estar em um culto, 2 pessoas, e ouvirem a mesma palavra. Uma pessoa sai transformada, a outra sai transtornada. Uma pessoa sai cheia da palavra, outra pessoa sai cheia de crítica. Qual é o problema? A atitude da pessoa ao ouvir a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia fala sobre Daniel. Daniel, ele foi levado com seus amigos cativo para a Babilônia. E lá o rei Nabucodonosor baixou o decreto que eles tinham que comer a mesma comida do rei. Daniel não podia comer aquilo. Mas sabe o que ele fez? Ele teve uma ótima atitude. Ele não saiu falando, se rebelando. Não. Ele procurou a pessoa certa. A Bíblia diz que ele procurou a pessoa certa, ele procurou a pessoa responsável, e ele falou com educação. E sabe o que a Bíblia diz? Daniel capítulo 1, leia lá a Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu graças. Daniel caiu na graça diante dos seus líderes que nem eram cristãos, não eram pessoas tementes a Deus, mas Daniel achou graça diante dos seus líderes, ou seja, Deus deu favor. A atitude de Daniel abriu portas para ele. A sua atitude abre portas ou fecha portas no seu trabalho? A sua atitude abre portas ou fecha portas no seu casamento? A sua e a minha atitude
Nossas atitudes têm aberto portas ou fechado portas na nossa vida. A Bíblia fala sobre Moisés, sobre Josué e sobre Calebe. Você conhece a história. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés para retirar do Egito 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Agora, o que eu acho interessante é que nem o maior exército do mundo, naquela época, o exército do Egito, que era a maior potência militar e também política e econômica naquela época, mesmo o exército superpoderoso do Egito, não conseguiu impedir o povo de Israel de entrar na terra da promessa. Pergunta, o que impediu Israel, o povo de Deus, o que impediu o povo de Deus de entrar na terra prometida? Uma coisa, atitude. Eles tinham uma péssima atitude. Toda hora eles estavam reclamando. Crente não é assim, né? Reclama do louvor, reclama da palavra, reclama da célula, reclama da família, reclama da mulher, reclama do marido, reclama da comida, reclama da casa. Se tem casa, reclama que tem que limpar a casa. Se não tem casa, reclama que não tem casa. Se tem uma casa pequena, reclama porque queria uma casa grande. Se tem uma casa grande, reclama que a casa grande dá trabalho para limpar. Se decida. Sabe, o povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida por causa da atitude de murmuração. Eles murmuravam, eles reclamavam. Agora olha só, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua. A sua vida, a minha vida, preste bem atenção nas minhas palavras, leia meus lábios. Nossas vidas são apenas o reflexo de nossas palavras. Deus criou o mundo com as suas palavras. Nós criamos o nosso mundo através das nossas palavras. Israel foi impedido de entrar na terra prometida por causa da sua atitude de reclamação, ingratidão e incredulidade. 3 coisas. Você reclama. Sabe, há pessoas que perdem o emprego porque reclamam do emprego. Quando você recebe o seu salário, o que você fala para ele? Ah, esse salário aqui é uma miséria, não serve de nada. Você está amaldiçoando o seu dinheiro. Não diga que esse salário não é nada. Dê graças a Deus, pelo menos que você tenha esse salário. Não é o salário talvez que você gostaria de ter, mas é alguma coisa. Mas sabe, Israel, vez após vez, no deserto, o que eles falaram? O que o povo de Israel falava, vez após vez, para Moisés? Eles diziam: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Nós vamos morrer nesse deserto, nós vamos morrer nesse deserto, nós queremos voltar para o Egito, porque senão nós vamos morrer nesse deserto. Pergunta, onde toda aquela geração morreu? Onde eles morreram? No deserto. Por quê? Porque a sua vida é apenas um reflexo da sua boca. Você não fala hoje e acontece amanhã. Não é assim que funciona. Você fala hoje, fala amanhã, fala depois, e isso está sendo construído. É como uma montanha. Uma montanha é apenas um conjunto de pedras. Várias pedras formam uma grande montanha. Então Israel foi impedido de entrar no melhor de Deus, naquilo que Deus tinha para eles, por causa da sua péssima atitude. Quem sabe que agora mesmo Deus tenha, eu sei que Ele tem, para mim e para você, Deus tem planos maravilhosos. Olha só o que diz em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 diz assim, a partir do versículo 11 diz assim: eu é que sei que planos tenho, ou que pensamentos tenho, que projetos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de shalom, de prosperidade, e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus planejou, preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, não no céu, desta terra. Deus tem o melhor para você. Deus tinha o melhor para Israel, mas eles mesmos se auto-sabotaram. Eles foram impedidos de entrar na terra prometida, porque eles falaram mal da terra prometida, porque eles não acreditaram. Uma atitude de reclamação, de incredulidade e de murmuração. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, se você não está tendo sucesso no seu trabalho, na sua família, reveja a sua atitude. Como é que tem sido a sua atitude na sua casa? A sua atitude para a sua esposa? A sua atitude com os seus filhos? A sua atitude com os seus funcionários? Sabe, há pessoas que dizem, meus funcionários são péssimos funcionários, mas a pessoa é um péssimo patrão. Reveja a sua atitude. Há esposas que dizem, meu marido é péssimo, mas reveja a sua atitude. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mesma coisa o marido também. Esse texto fala também sobre o marido, não é só sobre a mulher, mas também sobre o homem. Então olha só, queridos, a primeira chave que pode abrir portas é a sua atitude. Sabe, a atitude, como você vai para o trabalho, como você faz o seu trabalho. Sabe, há pessoas que chegam tarde, saem cedo, fazem um trabalho sem finalização. Você sabia que uma das maiores qualidades que alguém pode ter é finalizar o seu trabalho com excelência? Finalizar o seu trabalho com excelência. O que é finalizar o trabalho com excelência? É o pedreiro que, quando ele sai do seu ambiente de trabalho, ele deixa todo um ambiente limpo. É o pintor que, quando ele pinta, ele não pinta mais o chão do que a parede. Ok? Essa é a primeira chave. A segunda chave para uma vida de sucesso, para ser bem-sucedido: os hábitos que você forma. Os hábitos que você forma. John Maxwell, um dos maiores especialistas em liderança, ele escreveu algo muito forte sobre o poder dos hábitos. Ele escreveu o seguinte: primeiro nós formamos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos formam. Primeiro nós formamos os hábitos, depois os nossos hábitos nos formam. Você nunca vai encontrar alguém bem-sucedido, você nunca vai encontrar alguém vitorioso que tenha hábitos ruins. Inclusive, dizem que pessoas de sucesso têm hábitos de sucesso. Hoje eu falei para você, na hora dos avisos, eu falei sobre um hábito, o hábito da leitura. O hábito da leitura é um ótimo hábito. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que, se fizesse no Brasil, seria pior. Mas fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriram que a maioria esmagadora dos universitários, depois que se formaram na faculdade, jamais leram um livro. Um livro. Você já pensou? Isso no país mais poderoso do mundo? Talvez você já tenha se formado na faculdade. Não responda para mim. Quantos livros você leu esse ano? Quantos livros você leu sobre finanças? Quantos livros você leu sobre casamento? Quantos livros você leu sobre oração? As áreas mais frágeis na sua vida, vou reformular essa frase. As áreas mais frágeis em nossa vida são as áreas nas quais nós não fomos educados. As áreas mais frágeis em nossa vida são as áreas nas quais nós não fomos educados. Nós não fomos ensinados a lidar com dinheiro. Nós não fomos ensinados a lidar com emoção ou as emoções. Como a psicóloga falou aqui no painel,
de saúde total. O que a maioria de nós faz com as nossas emoções? Enterramos nossas emoções vivas dentro de nós, e aí nós caímos em depressão, caímos em ansiedade, caímos em problemas psicológicos. Os hábitos que você forma. O hábito da leitura é um ótimo hábito. A Bíblia diz que Daniel, ele descobriu que havia já se completado os anos do cativeiro na Babilônia, porque ele leu isso no livro do profeta Jeremias. E Daniel fala isso. Eu li nos livros do profeta e entendi que os anos do cativeiro haviam se cumprido, eram 70 anos. Eles já haviam se cumprido. Como Daniel descobriu isso? Através da leitura. Deixe-me lhe dizer algo. Crente vitorioso é crente que lê. Amém? Crente que lê. Ler é educação. Educação não é algo que acontece só na escola ou na faculdade. Educação é uma coisa para o resto da vida. Você diz, pastor, muito bem, eu quero começar o hábito da leitura. Como eu crio o hábito da leitura? Eu vou te ensinar em 5 minutos, agora, de graça, vou te ensinar em 5 minutos como você pode ser um leitor acima da média. Todo mundo aqui pode fazer isso. Todo mundo aqui pode fazer isso. Talvez você não precise nem ter dinheiro para fazer isso. Vou te ensinar em 5 minutos, ou 3 minutos, como ser um leitor acima da média. Primeiro, segundo o IBGE, o brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. Não vale livro didático. Ah, mas eu li todo o livro na escola. Não, aquele livro não vale. É obrigatório, você tem que ler mesmo. Livro que você comprou ou que ganhou de presente você lê. O brasileiro lê em média 2,5 livros por ano. Eu vou te ensinar agora como você pode se tornar um leitor acima da média. Se você tirar 2 minutos, todos os dias, 2 minutos, a pessoa mais ocupada aqui e a pessoa que não gosta de ler, pode se tornar automaticamente um leitor acima da média com apenas 2 minutos por dia. Quem aqui tem 2 minutos por dia para ler? Todo mundo pode ler 2 minutos? Ninguém pode dizer, eu estou tão ocupado que não tenho 2 minutos. Todo mundo tem 2 minutos, muito bem. O que você vai fazer? Talvez você tenha um livro na sua casa, empoeirado. Talvez dentro da sua gaveta, ou empoeirado em uma prateleira, lá na sua estante. Talvez você ganhou esse livro de presente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o livro que você gostaria de ler e nunca leu. Você vai tirar 2 minutos todos os dias. Pode ser de manhã, pode ser à noite, o melhor horário que você estiver mais alerta. Você vai ler, você vai fazer o alvo de ler uma página desse livro por dia. Uma página. Quem aqui consegue ler uma página de um livro todos os dias? Há pessoas que dizem, pastor, eu não consigo, eu já tentei ler, não consigo ler, eu não consigo criar o hábito de ler. É a coisa mais fácil que existe. Se você ler uma página de um bom livro todos os dias, quantos dias há em um ano? 365 dias, a não ser que o ano seja bissexto. Então ele terá 366 dias. Mas vamos considerar um ano normal, 365 dias. Se você ler uma página de um bom livro todos os dias, em um ano você terá lido 365 páginas. Leva-se menos de 2 minutos para você ler uma página de um bom livro. Menos de 2 minutos. Você lê uma página, 2 minutos por dia, 365 páginas por ano. A média de páginas em um livro é de 100 páginas. Se você ler 365 páginas por dia, ou por ano, aliás, você vai ter lido 3,5 livros. Você vai ter lido mais do que a média dos brasileiros. Você se tornou um leitor. Pastor, como é que eu faço isso? Primeiro você tem que escolher um gatilho. O que é o gatilho?
O gatilho é algo que você quer criar o hábito incorporado ao gatilho. Por exemplo, é bom você escrever isso. Por exemplo, depois do café, todos os dias, depois de eu tomar meu café, eu vou ler uma página desse livro. É um gatilho. Antes de eu dormir, eu vou ler uma página de um livro. Logo após o almoço, eu vou ler uma página de um livro. Pronto. Então, olha só. Dia 1, você pega o livro e lê a capa. E você guarda. Você alcançou seu alvo. Está vendo como é fácil? É muito fácil. Você leu a capa, você lê uma página. No segundo dia, você abre a primeira parte do índice. Você não vai ler a contracapa que não tem nada, né? Mas você vai ler o índice. E assim, depois de 100 dias, você lê o seu primeiro livro de 100 páginas. Você pega o segundo livro, faz a mesma coisa. Pega o terceiro livro e assim você se torna um leitor. Quem entendeu? O hábito de ler. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Esse é um ótimo hábito, o hábito de orar. Eu não conheço nenhum cristão forte que não ore. Agora deixe-me lhe dizer algo. Para você criar hábitos, talvez você diga assim, pastor, eu não tenho hábitos. Não tenho bons hábitos, eu não sei como criar hábitos. Talvez você queira criar o hábito de se exercitar. Talvez você queira criar o hábito de ler. Talvez você queira criar o hábito de ler a Bíblia. Talvez você queira criar o hábito de meditar. Talvez você queira criar o hábito. Não sei qual hábito você queira criar, não importa. O método é o mesmo. Olhe só, preste bem atenção. Hoje eles já sabem que o hábito é apenas um padrão de pensamento. O que é um hábito? É um padrão de pensamento, algo que foi instalado na sua cabeça. E como se forma um hábito? Quando você era criança, você não escovava os seus dentes. O que a sua mãe dizia? Você já escovou os dentes? Não, vai escovar os dentes. Você levantava no dia 2, segundo dia. Você já escovou os dentes? Não, vai escovar seus dentes. Depois da sua mãe falar 365 vezes em um ano, para que você, depois de levantar, tenha que escovar os seus dentes, o que você faz hoje? Todos os dias que você levanta, você já sabe o que você tem que fazer. Porque isso foi instalado. Como isso foi instalado na sua cabeça? Através da repetição. Por isso que a máxima da pedagogia, o que é? A repetição é a mãe do aprendizado. É a repetição. Então olha só, todo hábito começa pequeno. Tem um livro muito poderoso do James Clear, chamado Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, é um livro maravilhoso. Outro livro também é Mini Hábitos, um livro muito forte, muito poderoso. E nesses livros, o que eles falam, esses autores? Que você tem que começar com hábitos pequenos. Mas o nosso problema é o seguinte, nós queremos começar grande. Diga após mim, só monstros. Obrigado por uma pessoa, mas vamos lá. Diga assim, só monstros nascem grandes. Tudo começa pequeno. Então olha só, às vezes a pessoa tem crente que não ora nem um minuto. Não ora nem um minuto. Aí chega um pastor que diz, eu não vou dizer quanto tempo eu oro. Isso é uma coisa entre eu e Deus. Agora, tem crente que ouve um pastor ou um líder dizer assim, eu oro 3 horas todos os dias. Aí o crente diz assim, não, agora eu me empolguei, eu também vou orar 3 horas todos os dias. Você não ora nem 3 segundos? Como é que você vai de repente orar 3 horas? Você sabe a história dessa pessoa? Possivelmente essa pessoa não começou orando 3 horas. Ela começou orando 3 minutos, 3 segundos talvez. Você tem que começar pequeno. Você tem que treinar. O importante não é o tempo. Para criar o hábito não é o tempo. Não é você dizer assim, eu vou ler 12 livros esse ano. Quando você não leu nenhum livro nos últimos 10 anos. O seu cérebro não está programado para aquilo. O seu cérebro precisa se habituar. Por isso que se chama hábito. Algo que foi instalado no seu cérebro através da repetição. Hábito é algo que você faz no piloto automático. No piloto automático. Como dirigir? Você entra no carro e você já sabe o que você fazer. O que você precisa fazer. Por quê? Porque isso já é um hábito. Você sabe o que você precisa fazer. Exatamente. Você não pensa mais sobre aquilo. Então olha só.
Se você está tendo dificuldade para orar, você não está tirando nem um segundo para orar, eu vou te dar um alvo, para você começar a criar o hábito de oração. Comece pequeno. Faça o seguinte alvo, depois de fazer o alvo de ler uma página, de um bom livro por dia, talvez você queira, depois que você se tornou leitor, não faça vários alvos de vários hábitos, não tente formar vários hábitos ao mesmo tempo, forme um hábito de cada vez. Eu estou falando do hábito da leitura, mas o hábito da oração é mais importante do que você ler um livro. Você orar é mais importante do que você ler um livro, ok? Mas eu não sei qual hábito você precisa criar. Então, suponhamos que você queira criar o hábito da oração. A mesma coisa que eu te ensinei sobre os livros serve para a oração. Você vai fazer um hábito. Eu vou tirar 1 minuto de oração todos os dias. Aí você escolhe o gatilho. O que é o gatilho? É algo que você vai associar o hábito novo ao hábito que você já tem. Por exemplo, assim que eu acordar, todos os dias quando eu me levantar, eu vou tirar 1 minuto de oração. Você sabe o que o diabo vai falar para você? Talvez agora mesmo você esteja falando, esse pastor é muito pregando autoajuda. Não, queridos, isso se chama sabedoria. É você saber como o seu cérebro funciona. Talvez você aqui já tenha feito o hábito de orar 3 horas, de ler 10 livros, e você nunca alcançou, não conseguiu nem terminar o seu primeiro livro. Por quê? Porque você fez um alvo grande demais. É como se eu colocasse você dentro do carro e dissesse assim para você: dirija. Mas o seu cérebro não foi programado. Você não sabe o que fazer. Para o seu cérebro tudo é novo, é estressante. Então olha só, 1 minuto. Quem aqui consegue orar por 1 minuto? Até a pessoa mais ocupada consegue. Se você está tendo dificuldade de tirar tempo sozinho com Deus, você pode começar com 1 minuto. Você vai se levantar, talvez você queira fazer isso de madrugada. Talvez você queira colocar o seu despertador, acordar e tirar 1 minuto. Talvez você vai dizer, em 1 minuto, você vai dizer: Senhor, muito obrigado, para orar. Senhor, muito obrigado pela minha família. Obrigado, Pai, eu quero te agradecer pelo dia que está começando. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor diz na sua palavra que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, e eu creio que eu já sou vitorioso em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai, eu tomo posse. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e por isso eu tomo posse. Eu sou uma nova pessoa, eu ando em vitória em nome de Jesus. Aí deu 1 minuto, pare de orar. Ele disse: pastor, mas eu queria orar mais. Pare de orar. Segundo dia, você faz a mesma coisa. Talvez você diga, talvez você possa colocar o alvo depois do almoço. Logo depois de almoçar eu vou tirar 1 minuto com Deus, 1 minuto de oração. Aí você diz assim: mas pastor, como é que você vai ser um cristão forte orando 1 minuto? Eu não disse que você vai orar 1 minuto para o resto da sua vida. Eu disse que você vai começar orando 1 minuto. Depois de você passar alguns meses orando 1 minuto, 1 minuto, não aumente o tempo, não aumente o tempo. Se você conseguir orar 5 minutos, mas não faça o alvo de orar 5 minutos, continue com o alvo de orar 1 minuto, porque você está criando o hábito. É melhor você orar 10 horas em um dia, ou orar todos os dias 1 minuto. Vocês sabem qual é a resposta? Você está criando o hábito. Uma vez que esse hábito está instalado e automático, e você já está gostando desse hábito, rapaz, era tão difícil no início, mas hoje, depois do almoço, eu não consigo tirar só 1 minuto. Eu tento orar 1 minuto, mas não consigo mais. Pronto, você criou o hábito de oração. Aí o seu cérebro vai estar tão acostumado com isso, que você vai começar a orar 1 hora, 1 minuto, depois 2 minutos, 3 minutos, daqui a pouco você vai estar orando 10 minutos. Para você isso é fenomenal. Aí você vai dizer assim: mas pastor, não fale isso para ninguém, tá? Porque tem tanto crente que pensa em crente linguarudo que gosta de acabar com a festa dos outros. Pensa. Se você falar isso para um crente linguarudo, sabe o que ele vai falar para você? Ah, rapaz, você ora 1 minuto por dia?
Pare com isso, irmão. Ele não entende, não tem sabedoria. Então olha só, você criou o hábito de oração. A mesma coisa serve para qualquer outro hábito que você queira formar na sua vida. Faça um alvo tão pequeno, um hábito. Faça que esse novo hábito seja tão pequeno que seja impossível você falhar. Amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Terceira chave para uma vida bem-sucedida: as decisões que você toma. As decisões que você toma. Tony Robbins, que é um dos maiores palestrantes do mundo, ele tem uma frase que diz o seguinte: são nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Agora, não é só Tony Robbins que fala isso. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, a Bíblia diz em Provérbios 3, 21, na versão viva. Provérbios 3, 21 diz assim: meu filho, tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Tenha sempre essas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Sabe, queridos, nós precisamos de duas coisas para termos sucesso na vida. Nós precisamos de sabedoria. Diga, sabedoria. Nós precisamos saber tomar decisões certas. Dave Ramsey, escritor do livro O Controle Total do Dinheiro, ele diz o seguinte: você é o problema com o seu dinheiro. Ninguém tem problema com o dinheiro. O problema com o seu dinheiro é você. Porque o meu dinheiro, que não é meu, é de Deus, mas o meu dinheiro faz o que eu digo para ele fazer. Se eu ver uma bolsa, uma carteira nova para mim, eu não gosto de carteira, mas digamos que eu gostasse, se eu ver uma carteira numa loja e eu falar: dinheiro, compre isso para mim, o dinheiro é meu servo, ele vai comprar. Se eu disser para o meu cartão, compre isso para mim, ele vai comprar. O dinheiro é um servo. O dinheiro não é o problema. É por isso que Dave Ramsey fala que você é o problema com o seu dinheiro, ou seja, as nossas decisões. Nós que tomamos as decisões. Sabe, querido, é impressionante que o outro grande homem de Deus, ele afirmou algo tão poderoso. Ele disse: a vontade de Deus não é a decisão de Deus. Parece até heresia isso. Quando eu ouvi isso, eu disse: é muito estranho esse ensinamento. É uma heresia. A vontade de Deus não é a decisão de Deus. Mas pense isso um pouco. Quantos aqui acreditam que Deus quer que você viva em miséria? Quantos acreditam aqui que Deus quer que os casais se separem? Quantos acreditam aqui que Deus queira que alguém, um cristão, seja oprimido? Quantos acreditam aqui que Deus deseja que alguém vá para o inferno? Deus não deseja nada disso. A Bíblia diz que Deus deseja, Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas a vontade de Deus não é a decisão de Deus. Então, se não é a decisão de Deus, é a decisão de quem? Sua. Deus deseja que você vá para o céu, mas a vontade dEle não é a decisão dEle, é a sua decisão. É você que decide para onde você vai. Deus, Ele já disse que Ele quer o melhor. A Bíblia, olha o texto que eu disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus deseja que comamos o melhor dessa terra. E por que nós não estamos comendo o melhor dessa terra? O problema não está com Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus não é a decisão de Deus. São nos momentos de decisão que você decide o seu destino. É você que decide se você vai entrar no plano e no projeto de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deixa-me lhe fazer uma pergunta. O filho pródigo, ele sofreu,
ele passou fome, ele ficou em miséria. Por quê? Fazer um teste. Letra A, porque o diabo é sujo. Letra B, porque Deus o abandonou. Letra C, porque ele mesmo escolheu. Ele estava bem na casa do pai dele. Ele tinha de tudo. Ele era um homem rico. Mas ele disse: pai, eu quero a minha parte da herança agora. Herança você tem quando a pessoa morre, não quando a pessoa está viva. Ele nem se importava com o pai dele. Ele já estava esperando talvez o pai dele morrer. Mas como o pai dele não morria, ele disse: eu não vou esperar esse velho morrer. Eu quero logo a minha herança. São nos momentos de decisão que o seu destino é decidido. Geazi ficou leproso. Geazi, servo do profeta Eliseu. Ele ficou leproso. Por quê? Opção A, porque o diabo é sujo. Opção B, porque Deus é mau. Opção C, porque ele decidiu ser desonesto. Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. A vontade de Deus não é a decisão de Deus. Se Deus pudesse decidir por você e por mim, nós seríamos prósperos, nós seríamos felizes, nós estaríamos bem, nossos casamentos seriam um pedaço do céu aqui na terra. Mas por que não é? Muitas vezes, não é por causa de Deus, não é por causa da decisão de Deus. Se Deus pudesse decidir por toda a humanidade, ele já teria tomado a decisão pela humanidade, que todos vão para o céu, ou iriam para o céu. Só que Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos. Então olha só, hoje eu compartilhei 3 chaves com você, 3 chaves que podem abrir portas para você. A atitude que você assume, os hábitos que você forma, e também a terceira chave, que é as decisões que você toma, a atitude que você assume, os hábitos que você forma e as decisões que você toma. Amém? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus.